Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Eu sou Robson Andrade e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre 9 coisas que só as pessoas pobres fazem e os ricos não fazem. Antes da gente dar continuidade a esse vídeo, eu quero dar um recado rápido para vocês. Na descrição do vídeo ou no comentário fixado eu vou estar deixando para você um acesso do meu treinamento totalmente gratuito, onde eu falo para você sobre os principais passos que você deve seguir para começar a investir, desde economizar dinheiro até os primeiros cuidados que você tem que ter antes de fazer o seu primeiro investimento. Vai estar o acesso aí no primeiro link. Assim que você acabar de assistir esse vídeo, passe lá e garanta o seu acesso totalmente de forma gratuita. Bom, dando continuidade ao assunto, eu vou falar sobre 9 coisas que as pessoas pobres fazem e as pessoas de mentalidade rica geralmente não fazem. É claro que existem várias coisas que as pessoas de mentalidade rica, tanto na questão financeira quanto da mentalidade, fazem que não teoricamente seria obrigatório você fazer para se tornar uma pessoa rica. Um exemplo disso é as coisas que, por exemplo, Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, faz. Ele tem uma rotina de consumir muita Coca-Cola, por exemplo, de consumir muito refrigerante, comer sempre muito hambúrguer, sempre vai, por exemplo, no próprio McDonald's, que é uma das empresas que ele investe. É claro que se você consumir esse excesso, não diríamos que é uma boa sugestão, vai fazer mal para você e mal à sua saúde. É claro que ele, mesmo tendo 90 anos de idade, ele consegue, né, se sentir bem consumindo essas coisas, mas mesmo assim tem sua frequência. Assim como outras coisas também que a gente poderia dizer que algumas pessoas aconselham, que pessoas bem-sucedidas fazem e às vezes não tem tanta relação com a questão delas serem bem-sucedidas por esse motivo, é, por exemplo, quando fala de acordar cedo ou coisas desse tipo. É claro que acordar cedo, se você tem um objetivo nítido em acordar cedo, se você acorda cedo para ir fazer uma academia, para fazer uma atividade física, para deixar o seu corpo bem, sua saúde mental bem, o seu físico, faz sentido, mas você acordar simplesmente para ficar de 4 horas da manhã até 5 da manhã, 6 da manhã ou 7, simplesmente deitado olhando pro telefone, eu acredito que isso aí não vai dar resultado nenhum. É mais interessante que você durma, sei lá, até meio-dia se você desejar, mas que quando você acordar, você acorde disposto e bem. Aí sim produzir, às vezes em menos tempo do que ficar 8 horas trabalhando e gerando mais valor para sua vida, para outras coisas em outras áreas da sua vida, por exemplo, do que simplesmente porque você acordou cedo e você vai conseguir mudar a sua vida. Não é bem assim que as coisas funcionam. E existem outra série de coisas que, se fôssemos analisar, seriam interessantes sim, porque muitas pessoas fazem realmente, que nem, por exemplo, a leitura, acordar cedo, mas para praticar alguma coisa pela sua saúde, né, para que você esteja bem de saúde e depois esteja bem mentalmente, psicologicamente para exercer suas atividades. Mas em relação aos hábitos, alguns hábitos realmente divergem do que as pessoas bem-sucedidas ou de mentalidade rica fazem. É claro que eu não falo simplesmente de ser pobre no sentido de ser financeiramente, eu falo também na questão da mentalidade principalmente. E alguns desses hábitos, dos 9 que eu vou citar, são os hábitos que podem fazer você mudar às vezes a sua situação, a sua realidade, se você exerce ele, e assim como as pessoas que têm a mentalidade rica também procuraram mudar. O primeiro hábito que as pessoas de mentalidade pobre geralmente costumam fazer é criar um cenário de uma economia burra. A economia burra que eu me refiro é o seguinte: as pessoas que acreditam muitas vezes que elas não criarem outras formas de valorizar o seu tempo, simplesmente elas acreditam que dependem às vezes de uma só renda, e elas evitando de pagar um pouco mais caro em um produto, vai abastecer o carro, quer pagar mais barato na combustível, quer ir comprar alguma coisa no mercado. Nem sempre você fazer isso é garantia de que você seja rico, ou que você vai ficar rico porque você vai economizar R$1 aqui, 50 centavos ali. Na verdade, você tem que aprender a dar valor ao seu tempo, a entender que quanto que representa o seu tempo. Quando você for comprar algo que seja de um poder aquisitivo maior, por exemplo, você entenda quanto do seu tempo vai valer aquele investimento que você fez, aquele gasto que você fez. Por exemplo, eu compro um iPhone 12 de R$10.000. Quanto tempo esse iPhone vai representar do meu tempo, da vida que eu abro mão para poder trabalhar e pagar por esse iPhone? São coisas assim que as pessoas ricas fazem. Elas fazem valer a pena cada minuto delas e não ao contrário, que seja desvalorizado. Muitas pessoas que têm sucesso, bem-sucedidas, geralmente elas dão valor e agregam valor ao seu tempo. Elas não vivem, né, não usam do seu tempo para fazer coisas que não vão te trazer mais fontes de renda, mais resultado, e valorizam o seu tempo também na questão de às vezes estar com pessoas que também pensam dessa forma, e assim elas aprendem e ensinam outras pessoas que também têm o mesmo pensamento que elas, enquanto as pessoas de pensamento pobre geralmente ficam atreladas a outras coisas e pensam totalmente diferente disso. O segundo hábito, o hábito de não se promover. As pessoas geralmente têm uma mania de não se promoverem ou de não se impor, eu diria, de não expor seus pensamentos, as suas opiniões. E isso serve para todos os tipos de cenário. Serve para o cenário onde você tá com seus amigos e você às vezes tem uma opinião que diverge, mas você tem um certo receio de se expressar. Serve para quando você tá em uma reunião no seu local de trabalho, no seu escritório, no seu setor, seja lá onde você trabalhe, com outra pessoa que seja às vezes o seu chefe, e você não tem a coragem de expor a sua capacidade
capacidade de expor suas opiniões e mostrar o seu potencial. E assim você fica com medo de se expor e às vezes perde muitas oportunidades na sua vida também. Enquanto as pessoas que têm uma mentalidade de riqueza simplesmente fazem ao contrário disso. Elas chegam, expõem suas opiniões, elas mostram caminhos que as pessoas acreditam também através das suas palavras que sejam um bom caminho a ser seguido, e assim essas pessoas se destacam, elas criam um certo destaque em relação às outras, e querendo ou não elas vão obter resultado disso também. Não é porque eu sou um bom aluno de medicina, um bom aluno de advocacia ou de qualquer que seja outra coisa na faculdade, por exemplo, ou em qualquer outro local que eu estou estudando, quando eu for pôr em prática lá eu vou exercer bem. Às vezes eu sou um bom advogado, eu entendo 100% de leis, por exemplo, mas na hora que eu for me impor, por exemplo, para defender ou acusar alguém em um tribunal, eu não consigo lidar da forma certa com o cenário que eu estou sob pressão. Então é mais ou menos esse sentido. O se promover é você acreditar, principalmente, é claro, acreditar no seu potencial. No potencial que você tem para aprender, para expressar as opiniões, para mostrar que você tem sim criatividade, pode criar coisas diferentes das pessoas que estão ali opinando. E é claro, criar valor agregado à sua pessoa, à sua imagem, à sua originalidade. O terceiro hábito, as pessoas pobres, de mentalidade pobre, gostam de ser pagas simplesmente pelo tempo. É o mais comum, na verdade. É as pessoas que geralmente se preocupam simplesmente em chegar, por exemplo, no seu trabalho, bater o ponto, e enquanto estiver lá elas às vezes nem se preocupam em produzir a mais ou menos ou em ter algum tipo de ideia, simplesmente bate o ponto na hora que chega, bate para ir embora e acabou. O que ela fez ou deixou de fazer, se foi muitas horas ou poucas horas, não significa nada. Ao contrário do que as pessoas ricas fazem. As pessoas ricas, elas procuram vender não o tempo, elas não vendem o tempo, elas vendem a produtividade. Ou seja, quanto que o meu chefe vai estar disposto a pagar para mim se eu me mostrar ser alguém produtivo, alguém com boas ideias, alguém que faça o que às vezes ele precisa de 5, 6 pessoas para fazer e que eu consigo estudar e aprender e criar uma forma simples de fazer. É isso que é o valor de produtividade, é diferente do tempo. Você consegue se destacar, ao contrário de alguém que tem um pensamento só de vender o tempo, com certeza você vai se destacar tanto no seu local de trabalho quanto em outras áreas também. E assim você pode ser bem sucedido, pode ser bem remunerado, você vai ter várias coisas que vai vir em contrapartida. O quarto hábito é o hábito do ou é 8 ou é 80, o famoso ou é isso ou é aquilo. As pessoas de mentalidade pobre que têm esse tipo de pensamento são aquelas pessoas que simplesmente não têm um objetivo específico, ou às vezes elas acreditam que só tem uma tentativa dentre várias variáveis que a vida te proporciona para conseguir algum objetivo. Elas simplesmente acreditam que eu nasci para fazer isso, eu vou fazer isso e se eu não conseguir, fica por isso mesmo. Eu vivo como um suposto fracassado. Eu posso fracassar uma vez e eu não vou me arriscar mais em outra coisa diferente, eu não vou sair da minha zona de conforto. É mais ou menos esse o sentido do ou isso ou aquilo. É a pessoa que está muito satisfeita, ela faz uma coisa simples, ou às vezes ela arrisca apenas em uma única coisa, mas não está disposta a diferenciar ou aumentar suas fontes de renda ou aprender sobre outras coisas diferentes daquilo que ela está habitualizada a exercer e ficam simplesmente dependentes de uma única coisa. Um conselho que muitas pessoas falam, e principalmente quando se fala da pessoa que gosta de investir, que pensa em investir, é diversificar suas rendas. É não simplesmente depender de uma só renda ou depender simplesmente do seu conhecimento voltado para uma única coisa. Não é porque eu sou um engenheiro que eu preciso simplesmente estar voltado para a engenharia. Eu posso muito bem ser um engenheiro, fazer muito bem a minha profissão, exercer muito bem a minha profissão, mas eu posso aprender sobre outras coisas também. E quem sabe até mudar e sentir uma certa afinidade com outra área e mudar de área. Mas às vezes você continua satisfeito em viver aquela coisa simples por medo, às vezes, de insegurança de dar um passo à frente ou de aprender porque acredita que é muito difícil. Muitas pessoas pensam assim, coisa que pessoas de mente rica não pensam. As pessoas ricas não pensam dessa forma. Elas pensam em diversificar, em aprender sempre. E é claro, estão sempre cientes de que não sabem muito, de que elas não sabem mais que ninguém e procuram pessoas que tenham conhecimento que agreguem ao conhecimento dela. E assim os resultados vão fluir da forma que eles consigam atingir aqueles objetivos que eles tanto desejam. Quinto hábito, pessoas ricas procuram e criam oportunidades, enquanto pessoas de mentalidade pobre, pessoas pobres, esperam as oportunidades aparecerem, surgirem, que é uma coisa que é muito comum também. Geralmente as pessoas passam a maior parte do seu tempo acreditando que no momento delas, às vezes, a oportunidade chega, que quando ela quiser um bom emprego, por exemplo, alguém vai chegar batendo na porta dela e vai oferecer para ela um emprego onde ela não faça nada e ganhe muito, que é o que a maioria das pessoas de mentalidade pobre acreditam que vai acontecer um dia, o que não é verdade. Enquanto as pessoas de mentalidade rica, geralmente elas estão sempre atrás de oportunidades. A questão de errar, a questão de se submeter a um erro, isso aí é uma realidade que tanto uma pessoa pobre financeiramente, eu digo, quanto uma rica financeiramente também vai passar por um momento assim. Elas vão tentar, vão errar. A diferença é
Você vai se limitar a um erro, ao primeiro tropeço que você der, ou você vai continuar persistindo, vai passar por esse erro? Se você tropeçar mais uma vez, você se levanta e continua tentando. A diferença tá aí. As pessoas de mentalidade pobre geralmente se limitam muito às dificuldades e acreditam que não podem superar as dificuldades, as adversidades que surgem. Elas não têm um pensamento de resiliência, ao contrário do que pessoas de mentalidade ricas possuem. O sexto hábito, que também é muito comum nas pessoas de mentalidade pobre. As pessoas de mentalidade pobre geralmente não têm clareza em seus objetivos. As pessoas que não acreditam que pensar no futuro, por exemplo, pensar no longo prazo seria algo tão viável, ou que não é relevante. Elas não acreditam que elas podem acreditar em um determinado objetivo e que elas trabalhem todos os dias para esse tal objetivo ter resultado. As pessoas não acreditam que compensa pensar no futuro, pensar no longo prazo, ou acreditam que elas são capazes de atingir. Elas pouco acreditam nelas mesmas, na verdade. É o que se diz, né? Não tem clareza. Elas não sabem, por exemplo, definir qual que é o objetivo dela para daqui a 10 anos. O que eu desejo para mim daqui a 10 anos? E que caminho eu vou seguir? O que eu quero fazer quando eu chegar e tiver atingido esse objetivo? Qual vai ser o próximo passo? E por aí vai. São as coisas que geralmente as pessoas bem-sucedidas, elas têm em mente. Elas têm isso como uma certeza. Elas sabem para onde querem ir, elas sabem o caminho que vão trilhar até chegar e sabem o que querem quando atingir o tal objetivo. Qual vai ser o próximo passo? Geralmente elas já definem isso enquanto procuram atingir o primeiro passo. A sétima coisa que as pessoas de mentalidade pobre também fazem muito, não sabem a importância do dinheiro. E aí é que entra outra questão. Quando a pessoa às vezes não entende a importância do dinheiro na vida dela, geralmente elas dizem que o dinheiro não traz a felicidade. Ou, como é comum algumas pessoas comentarem, dizem que o dinheiro só traz desgraça, que o dinheiro só traz a desgraça muitas vezes para a vida delas. Mas o que uma nota de 100 reais, por exemplo, vai fazer de bem ou de mal para você? Se você deixar ela no local que você deixar ela vai ficar lá o resto da vida. O dinheiro, ele não tem poder. Quem dá o poder ao dinheiro são as pessoas. Você, quando tem o dinheiro em suas mãos, é quem dá o poder. É de fazer o bem ou o mal. O dinheiro em si, independente da quantidade que for, se for 100 reais ou 100 milhões, ele vai continuar sendo a mesma coisa, apenas uma ferramenta. Uma ferramenta que você pode usar para te fazer bem, para fazer bem para as pessoas que você ama, para realizar os seus objetivos, ou pode ser algo que vai te afundar e você vai ficar cada vez mais distante de atingir. É esse o ponto. A importância do dinheiro é você saber que o dinheiro, entender que o dinheiro, ele não vai trazer mal, ele não vai te fazer mal, mas que você deve aprender a valorizar. Não só o dinheiro, porque de uma certa forma o dinheiro não é a principal coisa que traz a felicidade, mas ele pode te trazer e te mostrar o caminho para você atingir a felicidade. Quando você realizar o sonho seu ou de alguém que você ama, com certeza o sentimento de felicidade vai vir à tona, ou seja, você vai estar feliz. Então o dinheiro vai ser uma ferramenta para você atingir esses objetivos, esses sonhos, e não que ele é a felicidade explícita, né? Mas ele é uma ferramenta necessária e essencial para você atingir seus objetivos, os seus sonhos, proporcionar momentos de felicidade para você, para quem você ama, e assim vai. O oitavo hábito: pessoas de mentalidade pobre geralmente passam a sua vida inteira comprando passivos. Passam a vida inteira comprando passivos. O que seriam os passivos? Passivos são geralmente coisas que você gasta dinheiro e que no final das contas vai fazer você gastar mais dinheiro ainda. Quando eu falo muitas vezes, por exemplo, do carro, do imóvel, igual muitas pessoas dizem, não compre um imóvel, não compre uma casa. Quando você for olhar para esse aspecto de um passivo ativo, é claro que um carro ele não vai ser um ativo, ao menos que você use ele para exercer alguma atividade. Aí poderíamos dizer que seria um ativo. Mas que, de uma certa forma também, não quer dizer que você também não vai ter que comprar um carro para você ter uma vida financeira saudável. Você não vai ter que deixar de comprar um carro. Totalmente ao contrário disso. É você saber que você ganha X, você quer um carro X, você vai ter que elevar a sua renda. Você tem uma vida, um custo médio de R$1.000 por mês. Você vai comprar um carro que o custo de manter ele é 2.000? Claro que não. Pelo contrário, você vai ter que ter uma renda que você ganhe pelo menos uns 6.000 ou mais que isso, para que você tenha o custo com o carro e esse custo não represente uma parte importante da sua renda. Se eu ganho 1.000, é claro que eu teria que ter um custo com um veículo pelo menos de 100 ou 10% disso aí, e não 100% do que eu tenho, do pouco que eu tenho. Então é mais ou menos esse o sentido. A importância do dinheiro é você aprender, as pessoas aprenderem a lidar com essas questões e não acreditar que, se eu deixar de comprar um carro, se eu deixar de comprar uma casa, se eu deixar de ter isso, de ter aquilo, eu vou viver na pobreza, ou eu vou ficar rico simplesmente porque eu vou deixar de fazer. Pelo menos eu não acredito que esse é o caminho para você conquistar a sua liberdade financeira, conquistar outras coisas, não. É claro que uma pessoa de mentalidade rica, as pessoas ricas, elas não priorizam, né, por exemplo, comprar passivos, elas priorizam comprar ativos, construir alguma coisa para aluguel, comprar fundos imobiliários, investimento, investir em empresas, investir em negócio próprio, abrir uma loja, enfim, qualquer tipo de negócio que traga resultados e não que tire mais dinheiro do seu bolso. O último hábito é o hábito da inveja. As pessoas de mentalidade pobre geralmente possuem muito o hábito da inveja. É aquele hábito onde as pessoas geralmente não têm tanta coragem ou não possuem a coragem de se arriscar na vida, de atingir os objetivos. Elas sonham muito, mas elas
não têm coragem de correr o risco, de se expor ao risco, de dar a cara a tapa para que aqueles objetivos aconteçam, para que o sonho que elas têm aconteçam. E muitas vezes quando você é uma pessoa que tem um pensamento um pouco diferente dessas pessoas, quando você tá fora da curva, você é considerado por essas pessoas meio paranoico, meio doido da cabeça, vamos dizer assim. As pessoas vão dizer, que você é muito sonhador, que você é muito bobo, muito inocente, você fala demais, você fala muito de dinheiro, você sonha em ser rico, mas não sei o que. E essa pessoa às vezes que tá falando daquilo, ela tá procurando mudar a vida dela, ela tá procurando realizar os sonhos dela, os objetivos. E quando essas outras pessoas que têm uma mentalidade pobre e podre, não tem essa coragem, sempre vivem criando argumentos para justificar as coisas que ela só depende delas, elas sentem a inveja. Poxa, fulano tá andando de carro que vale X, fulano comprou uma casa, deve estar roubando, deve estar fazendo isso, deve estar fazendo aquilo. A primeira coisa que vem no pensamento dessas pessoas, se você tem um pensamento diferente, nem que você não pense em ser rico, mas quando você pensa totalmente diferente, sua vida também prospera. Prospera de qualquer forma que seja positiva. Quando você não usa do seu tempo para ficar desejando mal ou invejando as coisas das pessoas. Pelo contrário, ao invés de invejar uma pessoa que está bem sucedida, que é bem sucedida, se inspire nessa pessoa e deseje mudar de vida também. É isso que as pessoas de mentalidade de riqueza procuram fazer. Elas não perdem o tempo delas invejando ninguém. Elas estão preocupadas em criar o futuro delas, em criar o patrimônio delas e realizar as coisas que elas desejam. E é o que as pessoas que têm a mentalidade desse tipo também devem procurar fazer. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Peço que você que gosta desse tipo de conteúdo e quiser continuar acompanhando o canal, que se inscreva no canal, ative suas notificações. Sempre que puder também compartilhe com seus amigos, colegas, parentes e assim vai. E até qualquer momento.